Padrasto amarra e espanca irmãs no galpão, mas um ladrão de cavalos apareceu e fez algo chocante. Numa noite quente de 1920, num distrito afastado de Ponta Porã, no Mato Grosso, um ladrão de cavalos invade uma fazenda na calada da noite e acaba se tornando a testemunha inesperada de uma injustiça e mudará para sempre a história inteira daquela terra marcada pelo poder dos coronéis. Joaquim Lacerda, um jovem que sobrevivia na fronteira entre um roubo e outro, testemunha escondido a violência de um coronel poderoso da região. Helena e Isabel, herdeiras de uma fazenda roubada, vivem presas entre o medo e o silêncio, nas mãos de um padrasto cruel que transformou a herança em cativeiro, acreditando que ninguém ouviria seus gritos naquela terra esquecida do Brasil. Será que esse encontro improvável será capaz de libertar as duas irmãs e desmascarar os segredos mais sombrios da fronteira? Quer saber até onde essa coragem pode levar? Então, por favor, deixe seu gostei, se inscreva no canal e prepare-se para viver cada emoção dessa história antiga e impressionante. No interior do Brasil da década de 1920, onde o poder da lei demorava a atravessar as estradas de terra e os campos infinitos, as grandes fazendas ditavam o destino das famílias mais do que qualquer tribunal. Em um distrito rural de Ponta Porã, numa região de fronteira que um dia daria origem à cidade de Dourados, a palavra de um fazendeiro valia mais que qualquer decreto vindo da capital distante. A justiça não morava nos fóruns, morava na vontade de quem tinha terra, gado e homens armados. É nesse cenário que Helena e Isabel cresceram. A mais velha, Helena, herdara da mãe a força no olhar, cabelos pretos longos e cacheados, corpo firme e postura de resistência. A mais nova, Isabel, mais frágil, tinha a mesma beleza rara, mas a saúde vacilante e a doçura que a tornava ainda mais vulnerável. Ambas deveriam ser herdeiras da fazenda da avó, uma mulher ativa e saudável que comandava a propriedade desde que seu marido morreu de morte matada, muitos anos atrás, até uma manhã em que ela foi encontrada morta na cama. E ninguém ousou perguntar como. Diziam que era morte morrida, que já tinha idade, que o coração parara sozinho. Depois foi o pai das meninas que desapareceu. Ninguém sabia onde tinha ido ou o que poderia ter acontecido. Simplesmente um dia nunca mais voltou do trabalho no campo. Passado algum tempo, Maria Eugênia, a mãe das meninas, abandonou o luto pela insistência de um homem poderoso que prometeu cuidar dela e das filhas. Ela sempre se sentiu desamparada e desprotegida naquela fronteira sem lei e acabou aceitando o casamento pensando em proteger as filhas. Mas ela não sabia o que viria depois do casamento. O homem que era educado e polido virou um grosso que mandava ela fazer de tudo um pouco e muito de tudo que ela não queria fazer. No começo foram gritos. Um dia aconteceu o primeiro tapa e outra noite piorou. Depois, ou ela obedecia ou piorava mais ainda. As meninas foram crescendo junto com seu desespero e preocupação com o futuro. Pouco tempo depois, a mãe também tombaria numa morte igualmente misteriosa, deixando as filhas na mão de um homem que fez da tragédia um trampolim para o poder. Otávio Montenegro, o padrasto, não herdou a fazenda. Tomou posse dela. Usou o luto das meninas como escudo e a fragilidade dos papéis de cartório como arma. Logo se transformou no senhor absoluto da terra, cercando-se de jagunços armados, comprando favores no vilarejo e calando qualquer voz, ou no tapa ou no tiro. Para o povo de Ponta Porã, era um homem respeitado, um patrão que garantia emprego e mantinha a ordem. Para Helena e Isabel, era o carcereiro cruel que transformava o lar em prisão. As humilhações começaram cedo e se tornaram rotina. Ele demitiu as empregadas e ficou com a casa e as meninas só para ele. Elas faziam tudo, e se não fizessem, era pior. Trabalho pesado, castigos frequentes, gritos. A casa virou um inferno quando ele estava lá. Qualquer descuido era suficiente, e os gritos ficavam abafados pela distância e cumplicidade do silêncio do vilarejo, onde todos sabiam, mas ninguém ousava intervir. O vilarejo acreditava na versão oficial. Otávio
Era o legítimo dono das terras, um homem que carregava o peso de sustentar órfãs ingratas. Mas a verdade era outra. A fazenda era delas, a herança da avó assassinada em silêncio, da mãe que morreu com medo nos olhos. Helena e Isabel sabiam apenas do vazio, das mortes súbitas que ninguém questionou. O avô, morto anos antes, nunca viu a filha casar nem testemunhou o que viria depois. Assim, as meninas cresceram num ambiente em que a memória das mulheres que as antecederam era apenas sombra, sombras que o padrasto apagava sempre que podia. Era uma rotina tão dura quanto previsível. Acordar antes do sol, trabalhar até a exaustão, receber ordens ríspidas, rezar para não errar, e ainda assim errar sempre aos olhos do padrasto. Cada detalhe, um motivo de punição, e a cada castigo, a sensação de que aquele ciclo jamais teria fim. Para Helena, restava apenas o silêncio resistente. Para Isabel, o corpo adoecido era o reflexo da alma encurralada, frágil diante da brutalidade que a cercava. Mas há histórias em que o silêncio não dura para sempre. O Brasil daquela época estava em ebulição. Nos centros urbanos, falava-se em modernidade, ferrovias e progresso. Nas fronteiras, reinavam contrabando, jagunços e injustiça. Era como se houvesse dois países, um que prometia futuro e outro que aprisionava no passado. As irmãs estavam presas naquela fazenda, acreditando que ninguém ouviria seus gritos. Mal sabiam que uma testemunha improvável, um ladrão de cavalos, que andava pelas noites em busca de oportunidades, estava prestes a ver a cena que iria mudar o vilarejo para sempre. Naquela noite abafada, o galpão voltava a ser palco de um ritual que já parecia parte da rotina cruel da fazenda. Era no sábado à noite que ele bebia ainda mais. Isabel, a mais nova, tremia antes mesmo de qualquer ordem. Helena, a mais velha, já aprendera a controlar até o piscar dos olhos, como se pudesse enganar o próprio corpo e engolir a dor. Otávio começou como sempre. A voz alta reclamava de detalhes banais, um portão que não fechara direito, uma tarefa mal feita, um prato servido fora de hora. O pretexto nunca importava. O que importava era o poder de fazer o que bem quisesse. Ele amarrava as duas na cerca que dividia os estábulos no galpão, porque uma vez Isabel saiu correndo. Elas ficavam de costas para ele enquanto bebia e resmungava. Então, tirava a cinta da calça e começava a bater, primeiro mais fraco até ouvir o primeiro grito, que era sempre de Isabel. Era difícil fazer Helena gritar, e isso deixava ele ainda mais brabo. Depois de um tempo, ele mandava Isabel de volta para a casa grande e ficava sozinho com Helena. Era quando a humilhação e o castigo pioravam. Aquilo não era novidade para ela, mas cada vez trazia a mesma sensação de queda no abismo. O que Helena não sabia era que, naquela noite, não estavam sozinhos. Do lado de fora, escondido entre as sombras, um tal de Joaquim Lacerda observava em silêncio. Apareceu ali por sorte, azar ou acaso, procurando um cavalo para roubar, talvez dois, mas o destino o colocou diante de uma cena que nenhum homem poderia esquecer. Helena estava de quatro no chão, ainda esperando enquanto o padrasto, bêbado, mijava, olhando para ela. Gritou para tirar a roupa para sentir na pele, porque merecia apanhar mais. Ela obedeceu, enquanto ele falava impropérios entre resmungos, e lentamente tirou o vestido, a camisola e a calçola, ficando de bunda de fora, a pele já marcada de outras noites, acostumada com aquele suplício. Joaquim estava congelado de raiva e medo e surpresa e indignação, que não sabia se gritava, chorava, fugia ou atacava aquele animal com toda a selvageria que merecia aquele desgraçado. Antes de ver tudo aquilo, o plano era bem simples. Entrar sorrateiro no curral, escolher o melhor animal, fugir sem ser visto. Mas a vida nem sempre é como planejamos. E ele viu a brutalidade e a crueldade assim de surpresa e ficou paralisado. O ladrão, que vivia de pequenos furtos, sentiu o coração disparar não pelo risco de ser pego, mas pelo choque de testemunhar uma injustiça tão escandalosa. Por alguns segundos, pensou em fugir dali de imediato, levar o cavalo e desaparecer na noite como sempre fazia. Mas havia algo que o impedia de partir. Tentou convencer-se de que não era problema seu, de que não tinha nada a ver com aquilo tudo.
mas as mãos cerradas e o suor frio denunciavam a verdade. Estava vertendo raiva. O instinto falou mais alto. Joaquim agarrou um pedaço de pau caído, próximo ao curral, calculando em silêncio a distância até Otávio, planejando um golpe certeiro na cabeça. Mas a noite, que até então parecia cúmplice, resolveu traí-lo. Pisou em uma tábua solta e fez um barulho estranho, denunciando sua presença, e um cachorro começou a latir. Foi o suficiente para que o padrasto parasse o que estava fazendo. O ladrão de cavalos então viu que teria que agir rápido e saiu das sombras para ir ao encontro de Otávio, que ouviu o barulho e virou-se como fera acuada, olhos faiscando de ódio. Largou a cinta e começou a procurar a arma no chão. Perto da garrafa, conseguiu pegar e já saiu atirando. Nesse momento, por uma fração de segundos, eles se olharam, Helena e Joaquim. Ela, pelada e marcada pelo azar, ele, atônito e impressionado com a beleza daquela mulher naquela cena bizarra. Seus olhares por um segundo se encontraram, e uma fotografia ficaria marcada na memória. Aqueles olhos verdes dela, aqueles olhos vermelhos de raiva e lágrimas de indignação na cara dele. Mas não deu tempo para nada. Joaquim teve que recuar para não morrer e correu com a velocidade de quem já conhecia a perseguição como modo de vida. Atrás dele, tiros ressoavam, faiscavam contra o chão duro, ricocheteando nas tábuas do galpão. Aquele que luta e foge, vive para lutar mais um dia. Helena se assustou com tudo aquilo, se levantou do chão e conseguiu ver o vulto de um homem fugindo, a figura magra e forte desaparecendo na noite, e mesmo sem saber quem era, algo nela registrou. Não se tratava de mais um capanga ou de mais um amigo, como às vezes acontecia e durava muito mais tempo até acabarem. Era um estranho que, por acaso, tinha feito Otávio interromper o castigo. Sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. No meio de tudo aquilo, correu para casa pelada e assustada. O padrasto, transtornado, gritou ordens ao vento e muitos palavrões para ninguém. Ainda ofegava da raiva de não ter abatido o invasor, e saiu pela noite, ávido por sangue. Na pressa de caçar Joaquim, deixou para trás a continuidade da violência daquela madrugada. Sem querer, o ladrão de cavalos havia salvado Helena de mais uma noite de suplício. Ela entendeu isso de imediato. A figura anônima que ela vira entre as sombras não apenas existia, mas já alterava o curso de sua vida. Quem era aquele homem? O que fazia ali? E por que, mesmo sem conhecê-lo, o coração dela batia agora com uma mistura de medo e esperança? O dia seguinte parecia igual a todos, mas havia uma diferença invisível pairando no ar. Helena, ainda marcada pelas agressões da noite, cuidava de Isabel com delicadeza, como se a irmã fosse a única razão que a mantinha de pé. Naquele amanhecer, havia uma pergunta latejando na cabeça: quem era o homem que tentou salvá-la? O coração de Helena, acostumado a bater com frieza, agora acelerava sempre que lembrava da silhueta que fugira sob tiros, um vulto magro e ágil que não pertencia àquele mundo de fazenda, mas que de repente parecia parte da sua história. Seu rosto era inesquecível, lindo mesmo, transtornado pela raiva e pelos olhos esbugalhados de tristeza. Ela viu na cara dele o reflexo de tudo o que sentia. Na tarde seguinte, um pequeno gesto trouxe resposta. Perto do celeiro, entre o capim e o barro ressecado, surgiu um embrulho embrulhado em pano cru, deixado sem alarde. Dentro, uma pomada feita em casa, mistura de ervas maceradas e gordura animal. Simples, mas eficaz para cicatrizar feridas. Helena, desconfiada, reconheceu de imediato a origem. Não era coisa de vilarejo, era coisa de quem aprendeu com a vida errante a lidar com cortes e hematomas. Aquilo não era apenas um remédio, era um recado silencioso de alguém que viu coisas demais e não conseguia simplesmente ir embora. A desconfiança, porém, não dava lugar fácil à gratidão. Helena se armou de coragem e esperou nas sombras, vigiando o mato rente ao curral. Quando Joaquim voltou, passos leves de quem já sabia se esconder, ela saiu de repente, encarando-o com firmeza. O choque entre os dois foi como o encontro de mundos opostos. De um lado, a herdeira que vivia como prisioneira, marcada mas indomável. De outro,
O ladrão de cavalos, belo e perigoso, com o corpo magro e musculoso, pele queimada de sol e cabelos longos que denunciavam sua ascendência mestiça. Ela perguntou com o olhar antes das palavras. Por que ele estava ali? Joaquim? Talvez. Pela primeira vez na vida não mentiu. Admitiu o que era, ladrão, fora da lei, sobrevivente de pequenos furtos, mas confessou também o que não suportava. Ver a injustiça nua diante dos olhos e fingir que nada acontecia. Falou pouco, mas falou o suficiente para que Helena sentisse o peso da verdade em cada palavra. Ainda assim, o instinto de proteção falou mais alto. Ela não queria nem podia confiar. Disse-lhe, com dureza, que não precisava da ajuda de ninguém, muito menos de um criminoso. Isabel, que seguira Helena às escondidas, se aproximou no meio da conversa. A irmã mais nova, com olhos verdes marejados, não teve a mesma resistência. Agradeceu em voz baixa, quase como um sussurro, reconhecendo que ele havia salvado sua irmã naquela noite. O contraste entre as duas ficou claro. Uma erguia muros para sobreviver, a outra, mesmo frágil, oferecia pontes. Joaquim, sem se justificar mais, desapareceu de novo na mata. O destino, no entanto, já tinha decidido cruzar seus caminhos. Seu esconderijo ficava numa choupana improvisada, a poucos quilômetros dali, onde vivia com o tio, o velho sargento Afonso. Aquele homem, de olhar severo e corpo já cansado, carregava uma história amarga. Fora expulso do exército anos antes, acusado de desonra, quando na verdade tinha tentado denunciar um esquema de contrabando de armas do Paraguai, liderado por generais e oficiais de alta patente. Armaram contra ele, e restou-lhe apenas o silêncio da injustiça. Agora envelhecido, mantinha a rigidez de soldado e o orgulho ferido, mas também a convicção de que, um dia, a verdade apareceria. Joaquim aprendeu com o tio mais do que técnicas de sobrevivência. Aprender a atirar, a lutar com as mãos, a montar como ninguém. Mas também herdara o peso de viver marcado pelo estigma de uma vida à margem, perseguido não apenas pela lei, mas pela ausência dela. O que o sobrinho vira na fazenda Montenegro naquela noite reacendia feridas antigas do tio. Não era apenas sobre duas mulheres sofrendo em silêncio, era sobre um Brasil inteiro mantido refém pelo poder dos coronéis, onde a lei escrita não chegava e a justiça era decidida à bala. Helena, em casa, tentava convencer a si mesma de que o estranho não voltaria. Mas já sabia que ele voltaria. E quando voltasse, não seria apenas para deixar pomadas ou vigiar de longe. Porque, mesmo sem querer, Joaquim Lacerda agora carregava em si o segredo da fazenda. De segredos assim ninguém consegue fugir. Joaquim ainda caminhou de um lado a outro, remoendo a decisão como quem mastiga ferro. Roubar um cavalo nunca o tinha obrigado a olhar para trás. Mas tirar duas mulheres de dentro da casa de um coronel era declarar guerra aberta contra um homem, que tinha jagunços, dinheiro e a cumplicidade do vilarejo inteiro. Era como assinar a própria sentença de morte. Ainda assim, a lembrança da voz de Isabel chorando e dos olhos de Helena ardendo em silêncio não o deixava dormir. Durante o dia, ajudava o tio nos afazeres da choupana, fingia interesse no concerto de arreios ou na caçada de pequenos animais, mas por dentro mastigava a lembrança do celeiro como quem mastiga ferro. À noite, rolava no catre, olhos abertos, ouvindo o vento cortar as telhas de zinco e trazendo de volta os gritos abafados que testemunhara. Roube um cavalo e siga para o Paraguai. Repetia para si, tentando lembrar que aquela era sua vida, que sempre fora assim, mas cada vez que fechava os olhos, via Helena deitada no chão, a semana inteira foi de tormento. A vida de Joaquim sempre fora marcada por escolhas rápidas, instinto de sobrevivência e uma certeza. Ninguém jamais faria nada por ele, então ele não devia nada a ninguém. Roubar cavalos era um crime. Mas sempre tinha clientes precisando comprar um bom cavalo barato no Paraguai. Precisava passar por uma linha imaginária de fronteira, andar mais um tempo e vender sem medo qualquer cavalo para qualquer um. Também era um ofício para quem vivia na beira da fome e da perseguição. Até aquela noite.
Desde que ouvira os gritos no celeiro, carregava dentro de si uma inquietação nova. Não era apenas raiva ou piedade. Era a lembrança de que, durante toda a sua vida, ele também vira gente boa ser esmagada pelo peso dos poderosos. E cada vez que pensava em Helena, nos olhos dela entreabertos no escuro, algo o puxava de volta, como se fosse impossível fugir daquela injustiça. O sargento Afonso percebeu cedo. Observava o sobrinho andando em círculos, os passos inquietos, a respiração pesada, os punhos cerrados. Não perguntou de imediato, mas quando Joaquim explodiu e contou, o velho apenas suspirou fundo, como quem já sabia. Essas terras sempre tiveram donos falsos, rapaz. A justiça não vem sozinha. E se você não fizer nada, vai passar a vida lembrando do que poderia ter feito. As palavras caíram como sentença. Foi nesse instante que Joaquim sentiu que não havia mais retorno. Os dias arrastaram-se até sábado. O céu começou a escurecer cedo, nuvens pesadas carregadas de chuva, e Joaquim não conseguiu mais suportar a agonia de não fazer nada. Se vestiu como se fosse a última vez. Encilhou os 2 cavalos que tinha roubado por último, bem forte, prendeu os cabelos e montou num deles sem dizer palavra, o olhar fixo no horizonte. Afonso não tentou impedi-lo. Apenas ajustou a correia do rifle velho que tinha dado a Joaquim um tempo atrás, como quem abençoa sem falar. Joaquim prendeu os cavalos na beira da mata que fazia fronteira com a fazenda que ficava do outro lado. E avançou a pé. A fazenda surgiu no entardecer, recortada contra o céu escuro. O silêncio era estranho, pesado. Aproximou-se do galpão, o coração disparado, e pela fresta viu as 2 irmãs amarradas. Otávio não estava ali. Decidido, Joaquim empurrou a porta devagar. O rangido fez Helena levantar a cabeça de imediato. Os olhos verdes faiscavam de surpresa e desconfiança. Reconheceu no mesmo instante aquele homem lindo e forte, com o cabelo preso num rabo de cavalo. O ladrão, pensou, quase com raiva. Isabel, ao contrário, abriu os olhos marejados e suspirou com alívio. Mesmo sem forças, sussurrou. É ele. Sem falar nada, Joaquim puxou a faca e cortou as cordas. Por um instante, o choque foi maior que a esperança. Não sabia se deveria gritar, atacá-lo ou segui-lo. A tensão entre as 2 irmãs era a própria tradução da noite. Medo e confiança, coragem e dúvida, tudo misturado no mesmo sopro. Helena pensou em recusar, mas talvez aquela fosse a única chance de fugir daquele inferno. Eles saíram correndo do galpão. Joaquim quase ergueu Isabel no colo de tão fraca que estava, enquanto Helena seguia logo atrás, dividida entre a coragem e o medo. A cada passo em direção à cerca, sentia que não estava apenas fugindo, estava atravessando uma fronteira invisível, onde para trás ficava a vida de silêncio e humilhação, e à frente se abria o risco absoluto de viver ou morrer tentando. Mas a sorte não durou muito, e um dos cachorros viu a movimentação estranha e começou a latir, correndo em direção a eles, latindo cada vez mais. Um alarme que chamou a atenção de Otávio, que estava saindo de casa em direção ao galpão com a garrafa de cachaça que tinha ido buscar para continuar mais um sábado à noite. Quando viu as 2 correndo junto com outro homem em direção à cerca, seus olhos se encheram de raiva. Jogou a garrafa longe e começou a gritar ordens para qualquer jagunço que estivesse acordado. Entrou em casa correndo para pegar uma espingarda e começar a caçada. Isabel tropeçou 2 vezes, gemendo, e Helena olhava para trás a cada passo, certa de que veria a sombra dos jagunços surgindo com armas erguidas. O cachorro veio correndo, mas não chegou a tempo. Joaquim conseguiu ajudar Isabel a pular a cerca, enquanto Helena já tinha pulado primeiro. Sobrou ele, o cão e seu rifle. O tiro assustou as meninas, alertou Otávio e matou o pobre cachorro. Você foi o primeiro inocente a morrer hoje, amigo. Tomara que seja o último, disse Joaquim, pulando a cerca sem olhar para trás.
Ele conhecia atalhos que só quem vivia fugindo sabia usar. Desceu um barranco íngreme, cruzou um riacho raso que molhou as barras dos vestidos, seguiu pela mata fechada, onde os cavalos não entrariam facilmente. Os gritos de Otávio foram ficando distantes até se perderem no zumbido da noite. Chegaram onde estavam os cavalos, e ele ajudou as duas a montarem em um dos cavalos e montou em outro. Cavalgaram por alguns quilômetros, e foi o momento mais feliz da vida de Helena até ali, plena, cavalgando livre para um futuro diferente. Isabel abraçava a irmã e chorava lágrimas de alívio. Exaustos, chegaram à choupana do sargento Afonso. O velho os esperava de pé, rifle em punho, como se já soubesse que aquela noite terminaria assim. Helena entrou primeiro, carregando Isabel pelo ombro, e ao ver o fogo aceso, sentiu pela primeira vez em anos uma fagulha de esperança. Joaquim fechou a porta com firmeza, e o silêncio que caiu sobre eles não era o mesmo de sempre. Não era o silêncio imposto pelo medo. Era o silêncio de quem acabara de dar o primeiro passo em direção à liberdade, ainda frágil, ainda ameaçada, mas real. O que eles não sabiam é que cada fuga bem-sucedida no Brasil daquela época era apenas o início de uma caçada maior. Porque no país do coronelismo, nenhuma afronta ficava sem resposta. Era o dinheiro do rico que comprava o chicote que batia no lombo do pobre. Ponta Porã ficava colada à fronteira do Paraguai, separada apenas por uma rua estreita que dividia dois mundos e, ao mesmo tempo, não separava nada. Bastava atravessar a praça para estar em Pedro Juan Caballero, onde a lei paraguaia era tão frágil quanto a brasileira. Essa geografia tornava a região um corredor natural de contrabando. Gado, armas, erva mate, tudo passava sem fiscalização, alimentando fortunas rápidas e sustentando o poder dos coronéis. Para os pobres, a fronteira era só um risco a mais. Para homens como Otávio Montenegro, era a garantia de que seus crimes nunca teriam dono certo. A choupana de Afonso parecia pequena demais para conter tanto destino reunido. As tábuas antigas rangiam, a chama do candeeiro oscilava no escuro e o ar pesado misturava o cheiro de suor, terra molhada e o silêncio sufocado das irmãs que mal acreditavam estar ali. Isabel, febril, foi deitada em uma cama improvisada. Helena, inquieta, permanecia de pé, observando Joaquim, como quem ainda não sabia se devia agradecê-lo ou acusá-lo de se intrometer numa história que não lhe dizia respeito. Mas era impossível. Negar, pela primeira vez em anos, estavam fora dos muros da fazenda e se sentiam livres. O sargento Afonso, rígido mesmo com a idade, os olhos endurecidos pelo peso do passado, encarou as duas jovens demoradamente. Não havia surpresa em seu semblante, apenas a constatação de uma verdade que ele guardava havia décadas. Com voz grave, disse o que ninguém jamais ousara: "Eu conheci o pai de vocês." O impacto foi imediato. Helena, que sempre evitava demonstrar emoção, sentiu o peito apertar. Isabel, doente e cansada, abriu os olhos com esforço, como se aquelas palavras lhe devolvessem forças. Afonso explicou que fora amigo do pai delas ainda na juventude, nos tempos em que o exército e as fronteiras do Brasil se confundiam em promessas de ordem e em negócios escusos. Contou que Otávio Montenegro já era conhecido como homem ambicioso, capaz de matar ou corromper para expandir seu poder. Mas antes que pudesse agir, antes que pudesse denunciar, o destino lhe roubou a chance. Restou às filhas crescer sob o domínio do homem que já tramava o golpe desde o princípio. Do canto escuro da choupana, Afonso retirou um baú de madeira marcado pelo tempo. De dentro trouxe pastas e papéis amarelados, alguns ainda com selos do exército. Não eram apenas lembranças, eram documentos que apontavam ligações diretas de Otávio com um esquema clandestino de venda de armas que atravessava fronteiras. Pelo Paraguai,
Um negócio que enriquecia oficiais de alta patente, enquanto camponeses e soldados comuns eram usados como massa de manobra. Denunciei, disse Afonso, a voz firme apesar da idade. E o preço foi alto. Eles me expulsaram com desonra, inventaram acusações e deixaram que eu carregasse o fardo de traidor. As mãos de Helena tremeram ao segurar aquelas páginas. Ali estavam nomes, assinaturas, datas, rotas. Era como se, de repente, as mortes em sua família deixassem de ser fatalidades e passassem a fazer sentido dentro de um jogo maior. Helena permaneceu com os olhos fixos nos papéis por longos segundos, sem conseguir falar. Pela primeira vez, percebia que a dor da família não era obra do acaso, nem do destino ingrato. Era fruto calculado de um poder que matava para enriquecer, que apagava vozes para cimentar o silêncio. A injustiça não era apenas pessoal, era estrutural, parte de um Brasil em que famílias inteiras desapareciam sem que ninguém ousasse perguntar por quê. E essa consciência, mais do que qualquer prova no papel, acendeu nela a raiva que nos queimava em brasas ocultas. Isabel chorava em silêncio, a febre pintando-lhe o rosto de vermelho e branco, como se seu corpo fosse um reflexo do Brasil adoecido pela corrupção de seus próprios líderes. Para Joaquim, que cresceu ouvindo a história amarga do tio, aquilo não era novidade, mas agora tinha outro peso. Ele não via mais apenas documentos. Via a oportunidade de derrubar Otávio, de expor o que o vilarejo inteiro fingia não enxergar. Mas também sabia que, em terras onde coronéis mandavam mais do que juízes, a verdade não sobrevivia sozinha. Silêncio do abrigo foi quebrado apenas pelo estalar da lenha no fogareiro. Isabel tossiu e Helena correu para ampará-la, os olhos úmidos de desespero. Afonso trouxe ervas, preparou um chá amargo e disse que precisariam ficar ali até ela recuperar forças. O relógio invisível da perseguição já marcava os minutos. Helena, sentada ao lado da irmã adormecida, fixou os olhos em Joaquim. Pela primeira vez, não havia só desconfiança em seu olhar. Havia reconhecimento. Ele não era apenas um ladrão. Era o homem que escolhera arriscar a vida para que elas respirassem uma noite em paz. Joaquim, sem dizer nada, sustentou o olhar dela e sentiu um nó se formar na garganta. Algo que não vinha de medo nem de culpa, mas de uma sensação nova, mais pesada e mais luminosa. A responsabilidade de proteger aquilo que jamais tivera, uma família. E ali, naquela choupana esquecida nos confins de Ponta Porã, nascia não apenas uma aliança frágil contra Otávio Montenegro. Nascia também a revelação de que a luta das duas irmãs não era só por liberdade, mas pela recuperação de uma herança que representava muito mais, a herança da terra, da memória e da justiça que o Brasil insistia em adiar. A paisagem ao redor era a do Cerrado Profundo, campos abertos de capim dourado até onde a vista alcançava, árvores retorcidas que pareciam carregar nos galhos a memória de incêndios antigos, e o chão de terra vermelha que manchava as botas e grudava na pele. Nos vales úmidos surgiam manchas de mata mais fechada, onde riachos escondidos alimentavam pequenas florestas que pareciam mundos à parte. Era um território ambíguo, ao mesmo tempo vasto e claustrofóbico, que oferecia pasto para o gado dos coronéis e esconderijo para contrabandistas. Cada curva do caminho lembrava que aquela fronteira não era apenas geográfica, era também um espaço de disputa entre a lei e a ausência dela. Na mata fechada, o silêncio é sempre traiçoeiro. Naquela madrugada, Joaquim percebeu primeiro não. Precisou olhar para o tio para saber que Afonso também havia entendido. O velho sargento, mesmo ferido pela idade, ainda carregava nos ouvidos a disciplina de soldado. Em silêncio, colocou-se de pé, encostou a mão no rifle e fez um gesto rápido. Eles estavam cercados. Os capangas de Otávio Montenegro não demoraram a se revelar.
Vinham em número reduzido, mas armados, confiantes de que encontrariam apenas 2 mulheres exaustas e um ladrão de cavalos acuado. Não esperavam enfrentar um homem treinado pelo exército, nem um sobrinho que transformara a vida errante em aprendizado de guerra. O primeiro tiro veio seco, atravessando a janela de madeira e explodindo contra a parede oposta. Helena se jogou sobre Isabel, protegendo a irmã com o próprio corpo. O candeeiro tombou, espalhando um fio de fogo que Joaquim apagou com o pé em movimento rápido. O confronto durou minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade. Joaquim se movia com a agilidade de quem passara a vida em fuga, atirando com precisão, derrubando um dos homens. Afonso, de trás da porta, disparava pausadamente, como um maestro regendo tiros calculados. O cheiro de pólvora tomou o ar, misturando-se ao suor e ao medo. Helena, ainda deitada sobre Isabel, observava sem entender como aquele homem, até ontem apenas um ladrão, se tornara agora um combatente decidido que arriscava a vida por elas. 2 capangas caíram rápido. O terceiro tentou correr pela lateral da choupana, mas Joaquim o alcançou em luta corpo a corpo. Não houve espaço para hesitação. Usando a faca curta que sempre carregava presa à cintura, derrubou o homem com a brutalidade de quem sabe que naquela terra ou se mata ou se morre. O silêncio voltou de repente, cortado apenas pelo gemido distante de um ferido. Helena, ainda trêmula, levantou-se devagar, segurando a mão da irmã. O olhar dela buscou o de Joaquim e encontrou a certeza de que ele poderia tê-las abandonado, mas não o fez. Joaquim respirava pesado e por um instante pareceu sentir a contradição de sua própria vida. De ladrão, agora era um assassino. Precisariam se livrar dos corpos. Afonso quebrou o silêncio com a lucidez amarga dos homens que conhecem as engrenagens do poder. Eles não param por aqui. Esses eram só recado. Amanhã virão mais e em maior número. O velho tinha razão. Naquela época, no Brasil dos coronéis, nenhuma afronta passava em branco. Quando capangas morriam, o patrão exigia sangue de volta. Isabel, suada e frágil, murmurou que não queria voltar, que preferia morrer na estrada do que dentro da fazenda. Helena a abraçou com força e em seus olhos havia uma centelha que não existia antes. A raiva silenciosa se transformava em determinação. Já não era apenas uma questão de sobreviver à noite. Era preciso resistir a todo um sistema que permitia que Otávio fosse senhor absoluto daquelas terras, dono das vidas que habitavam dentro e fora da cerca. Do lado de fora, os corpos dos capangas jaziam como prova de que aquela história não poderia mais ser contida dentro das paredes do galpão. A mata guardava o segredo por algumas horas, mas o vilarejo saberia. E quando soubesse, o cerco ia se apertar. Joaquim limpou a lâmina da faca, olhou para Helena e para Isabel e, sem dizer nada, entendeu. A partir daquela noite, ele já não. Carregava apenas o peso de seus próprios pecados. Carregava também o destino de 2 mulheres e, com elas, o destino da verdade enterrada sob a fazenda Montenegro. Naquele tempo, a capital do estado era Cuiabá, encravada no norte de Mato Grosso, a centenas de quilômetros de distância. Para o povo do sul, em Ponta Porã e nos distritos que mais tarde dariam origem a Dourados, essa distância era mais o que geográfica. Era política, era jurídica, era um vazio de autoridade. As ordens da capital raramente cruzavam o Pantanal e as estradas precárias. A lei demorava semanas para chegar, quando chegava, e nesse intervalo, quem governava eram os coronéis. Era como se existissem 2 Mato Grossos, o do Palácio em Cuiabá, onde se falava em progresso e república, e o da fronteira esquecida, onde a justiça era decidida no cano de uma arma. O dia amanheceu com um céu de cinza pesado, e a mata parecia partilhar da inquietação que rondava o abrigo.
O silêncio da madrugada após o tiroteio fora apenas uma trégua. Todos sabiam que a vingança de Otávio Montenegro viria. Não havia escolha senão partir. Helena ajudou Isabel a se levantar, ajeitou-lhe os cabelos desgrenhados e a olhou com firmeza, como quem pede à irmã não só resistência, mas confiança. Joaquim amarrou o alforge e verificou o revólver com o hábito de quem sabia que cada cartucho podia significar a diferença entre vida e morte. O sargento Afonso, mesmo cansado, insistiu em ir junto. Disse que não se podia abandonar provas, memórias e dignidade em um abrigo perdido no mato. Aquilo que carregava em seus baús era mais do que papel, era a própria chance de um futuro diferente. Enterraram os corpos dos capangas, tentaram disfarçar o acontecido e levaram tudo o que podiam com eles. A viagem começou em silêncio. Helena seguia firme, mas sentia o peso de cada passo. Não era apenas Isabel que precisava ser arrastada para a frente, era também a memória da mãe e da avó, vozes caladas que agora caminhavam dentro dela. Foi nesse contexto de fuga e tensão que os olhares começaram a se encontrar. Joaquim, que até então era apenas o ladrão de cavalos, passou a ser visto por Helena como algo mais complexo. Um homem de beleza agreste, marcado pela vida errante, mas que, mesmo quando poderia ter fugido, escolheu lutar ao lado delas. Em cada gesto dele havia uma mistura de instinto e cuidado. Helena, por sua vez, despertava nele algo que ia além da compaixão. Joaquim conhecera muitas mulheres nos vilarejos da fronteira, mas nenhuma como ela. Linda de um jeito quase agressivo, com os olhos verdes que não pediam piedade, com o corpo escultural marcado pela beleza e dor. Isabel, mesmo frágil, notava a mudança de clima. Via os olhares trocados, os silêncios carregados, e sorria com leveza, como quem entendia antes de todos que ali nascia um vínculo impossível de ser negado. Para ela, que sempre vivera sob medo, aquele despertar parecia um lampejo de vida em meio à escuridão. A viagem não era apenas física, era também simbólica. Cada passo rumo ao vilarejo maior representava uma ruptura com o destino que lhes fora imposto. No entanto, o Brasil daquela época não permitia ilusões fáceis. As estradas eram longas, os rios traiçoeiros, e as cidades, quando surgiam, carregavam mais a sombra dos coronéis do que a luz da justiça. Afonso sabia disso e repetia em voz baixa: "Não se enganem, a lei por aqui ainda veste a farda de quem compra mais caro." A estrada que cortava a mata revelava o país em estado bruto. A terra vermelha do sul de Mato Grosso grudava nas botas e tingia os vestidos. O calor era abafado, pesado, como se cada respiração custasse esforço. O contraste era brutal. Enquanto os jornais das capitais falavam de bondes elétricos e novas avenidas, ali o Brasil ainda se arrastava em trilhas estreitas, refém da vontade dos coronéis e da força dos jagunços. Caminhar por aquelas veredas não era apenas uma fuga, era um retrato do atraso que a fronteira carregava nos ossos. À noite, quando montaram acampamento improvisado perto de um riacho, Helena se sentou à beira da água, lavando as mãos, sujas de terra. Joaquim se aproximou, ofereceu-lhe o cantil e por alguns segundos o silêncio entre eles foi diferente. Não era o silêncio do medo, mas o silêncio de quem reconhece no outro uma força parecida com a sua. O fogo crepitava atrás deles, iluminando Isabel adormecida e o sargento fazendo comida. O cenário era de precariedade, mas para Helena aquele instante tinha um gosto raro, o de sentir que pela primeira vez talvez não estivessem completamente sozinhas. No entanto, a estrada ainda reservava surpresas. O padrasto não perseguia apenas duas mulheres. Perseguia a manutenção de seu poder, a certeza de que ninguém ousaria desafiar sua autoridade, a menos que eles encontrassem um jeito de quebrar essa lógica. Helena, deitada na manta improvisada,
Olhava para o céu entre as copas e pensava: até quando conseguiremos fugir? A resposta viria logo e seria brutal. Enquanto avançavam, acreditando que haviam despistado os primeiros perseguidores, Otávio já mexia suas peças. A notícia da fuga corria rápido. Nos botecos e nos mercados do vilarejo, todos comentavam, mas ninguém ousava se opor. Foi no terceiro dia de viagem que a emboscada aconteceu. O grupo atravessava um trecho mais aberto, onde a mata rareava e o sol castigava a terra vermelha de Mato Grosso, quando o som dos cascos quebrou a monotonia. 3 homens surgiram pela encosta, armas em punho, gritando para que parassem. Isabel tropeçou e caiu, o corpo já enfraquecido pela febre. Helena tentou erguê-la, mas o peso da irmã parecia dobrar com o desespero. Joaquim não pensou 2 vezes. Arremessou-se à frente, sacando o revólver e disparando primeiro. Um tiro seco que ricocheteou na pedra e fez os cavalos dos capangas se agitarem. O segundo jagunço avançou pela lateral, tentando agarrar Isabel, e por um instante pareceu que tudo estava perdido. Mas Joaquim gastou mais uma bala, e dessa vez acertou em cheio, e o homem caiu no chão pela última vez. O outro jagunço atirou e quase acertou, mas Joaquim teve sorte. Eles começaram uma luta corpo a corpo, a poeira subindo ao redor como uma cortina de fumaça. Helena avançou junto, golpeando o agressor com uma fúria que surpreendeu até a si mesma. O confronto foi breve, mas intenso. Joaquim conseguiu acertar mais um com a peixeira, abrindo um corte na barriga do homem que fez ele gritar e cair no chão, se contorcendo de dor até parar por completo. Mais 2 na conta dele. E o terceiro fugiu para avisar Otávio, fugindo dos tiros, gritando impropérios. O silêncio voltou a cair sobre a paisagem, e o único som constante era o coração disparado de todos, misturado ao zunido das cigarras e ao sopro quente do vento da fronteira. Helena olhou para Joaquim de um jeito diferente. Ele poderia ter fugido na primeira oportunidade, deixando-as para trás, mas escolhera o caminho mais difícil: lutar por 2 mulheres que mal conhecia. A cada ato de coragem, o ladrão de cavalos se transformava em algo maior. Não apenas um sobrevivente, mas um homem que desafiava a lógica cruel do país em que viviam. Isabel, ainda caída, sorriu fraco, murmurando que agora acreditava que havia saída. Helena a abraçou com força, sentindo que a esperança era ao mesmo tempo um bálsamo e um risco, porque a cada vitória parcial, a perseguição ficava mais implacável. Aquela terra de fronteira carregava histórias de contrabandistas, soldados expulsos, indígenas caçados e poceiros expulsos de suas roças. Era como se o próprio chão dissesse que ninguém ali conseguia viver sem pagar um preço. E o preço que Otávio exigiria ainda estava por vir. A estrada de terra que levava até Ponta Porã parecia um corredor estreito entre 2 mundos. De um lado, a esperança de que finalmente houvesse justiça. Do outro, a dura realidade de um Brasil em que a lei servia de ornamento para encobrir a vontade dos coronéis. Helena e Isabel chegaram acompanhadas de Joaquim e do sargento Afonso. Estavam exaustos, empoeirados, famintos, mas confiantes de que seriam ouvidos. A cidade, porém, já estava tomada pelos boatos. Nos mercados de secos e molhados e nos botecos, todos repetiam a versão espalhada por Otávio Montenegro, que as órfãs haviam sido sequestradas por um ladrão de cavalos, que o sargento tinha sido enganado e que ele, Otávio, era apenas a vítima de um roubo e um sequestro. Otávio foi rápido. Entrou no posto policial cumprimentando a todos, pedindo um café e contando sua versão como se fosse a única possível. Em poucas horas, a história estava invertida. Quando entraram em Ponta Porã, não foi preciso anunciar nada. A própria população os seguiu até a porta da delegacia, como se fosse um cortejo macabro. Joaquim vinha à frente, ainda coberto, de poeira e suor da estrada.
Helena e Isabel, ao lado do sargento, tentavam falar, mas eram abafadas pelos gritos do povo repetindo as palavras de Otávio. O coronel caminhava atrás, de chapéu erguido, como se estivesse conduzindo um espetáculo, montado por ele mesmo. Caminharam até a delegacia e entraram. O delegado, sentado atrás de uma mesa larga, levantou-se devagar e recebeu a comitiva com ares de autoridade. Quando Joaquim entrou, foi imediatamente acusado de sequestro, roubo e tentativa de assassinato. O delegado, homem gordo e bigodudo, não hesitou. Os impostos da fazenda sustentavam a comarca e a propina de Otávio sustentava sua casa. Bastaram algumas assinaturas para que Joaquim fosse algemado. Tudo indicava que depois da prisão de Joaquim, as irmãs seriam imediatamente devolvidas a Otávio. E era isso que ele queria, levá-las de volta para a fazenda e encerrar a história. Mas foi nesse momento que surgiu o padre da vila, homem respeitado até pelos mais duros coronéis, pediu a palavra diante do delegado e do próprio Otávio. Disse que as duas meninas estavam feridas, que Isabel tinha febre e que não poderiam passar a noite na carroça ou voltar para uma fazenda sem cuidados. Ofereceu-se para levá-las até a igreja, que também era o que tinha de hospital na cidade. O delegado hesitou, mas não tinha argumentos contra, não tem como recusar o pedido de um padre. Otávio, contrariado, tentou protestar, mas se calou. Não queria ser visto como insensível diante do povo. Fingiu concordar, prometendo que no dia seguinte voltaria para reivindicar a guarda das enteadas, após a audiência marcada no fórum. Assim, decidiu-se, Joaquim passaria a noite preso, e o sargento Afonso pediu para dormir na delegacia, alegando que não confiava que deixariam o sobrinho vivo até o dia seguinte. O padre logo disse que era o correto a ser feito e o delegado teve que concordar com ele. Helena e Isabel foram conduzidas pelo padre até a igreja da vila, onde finalmente, depois de anos, teriam uma noite de descanso, sem o peso da vigilância direta do padrasto. Otávio não voltou para a fazenda. Instalou-se em uma hospedaria próxima, a praça, para acompanhar de perto o andamento do processo e garantir que sua versão prevalecesse. O tabuleiro estava montado. Todos os jogadores estavam na cidade esperando o julgamento. Naquela noite, Ponta Porã não dormiu cedo. A prisão de Joaquim era o assunto em todas as casas, e a presença de Otávio na cidade mantinha o clima de intimidação. As órfãs foram levadas para a igreja, onde receberam abrigo em uma sala simples ao lado da sacristia. Foi ali que conheceram a freira idosa que cuidava dos enfermos. Uma mulher de mãos firmes e olhar sereno, que ao ver Helena e Isabel, reconheceu imediatamente quem eram. Pediu que descansassem, preparou um banho quente, roupas limpas e uma boa refeição, que prontamente aceitaram antes de tudo. Famintas, no que estavam. Mas antes de sair, a freira voltou-se para Helena e disse em voz baixa: "Eu era a melhor amiga de Usamãe, e ela me confiou algo há muitos anos. Pediu que eu guardasse até o dia em que vocês fossem grandes o suficiente para enfrentar a verdade." Naquela mesma noite, a freira retornou com uma pequena caixa de madeira, abriu diante delas e revelou 2 embrulhos envelhecidos. O primeiro era o testamento da avó, firmado em cartório, declarando as terras como herança legítima das netas. O segundo era o diário da mãe, páginas amareladas onde ela relatava toda a violência que sofria, os abusos, as surras, os castigos. E também os sintomas de envenenamento que sentia nos últimos dias. Falava sobre como desconfiava da presença constante de Otávio antes da morte repentina da avó. Helena leu em voz alta. Sua voz falhava, as mãos tremiam. Isabel chorava baixinho, agarrada ao braço da irmã. A freira confirmou que guardara aqueles papéis em segredo durante todos aqueles anos, esperando que um dia servissem para libertar as meninas. "Agora o tempo chegou",
disse com simplicidade. Deus quis que vocês chegassem até aqui. Deus trabalha de maneiras misteriosas e aquele rapaz foi enviado por Deus para salvar vocês. Deus está com ele, mesmo que ele não saiba, e amanhã, se Deus quiser, ele vai ser salvo também. Mais tarde, o sargento Afonso aproveitou que o padre foi até a delegacia levar uma refeição para Joaquim e pediu para ir até a igreja enquanto ele ficava lá com o menino. Chegou à igreja trazendo os documentos militares que sempre guardara consigo. Memorandos, listas de carregamentos de armas, provas do envolvimento de Otávio com contrabando na fronteira. Ele os colocou sobre a mesa, junto com o testamento e o diário. Disse apenas: é isso que eles sempre quiseram esconder. Agora está tudo aqui. Cabe a vocês ter coragem. Helena olhou para cada papel e sentiu o peso da história de sua família. Não eram apenas lembranças, eram provas concretas de que a avó fora assassinada, de que a mãe sabia do perigo, de que o padrasto construíra seu poder sobre o sangue e a mentira. Isabel, ainda fraca, murmurou: se não for agora, nunca será. Depois que o padre voltou, entrou na sala e leu tudo com calma, pedindo perdão a Deus por ler tudo aquilo, pelas pessoas, pelo Brasil. Lembrou que no dia seguinte haveria audiência no fórum. Disse que iria com elas, que ninguém as obrigaria a enfrentar aquilo sozinhas. Helena guardou os documentos em um cesto de fibras, escondendo-os entre raízes e ervas secas para não chamar atenção. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Otávio passava a noite em claro, reunindo advogados e capangas, tramando como impedir que qualquer prova viesse à tona. Ele sabia que a audiência seria decisiva e estava disposto a esmagar quem ousasse desafiar sua versão da verdade. Na igreja, Helena não conseguiu dormir. Olhava para Isabel dormindo com os anjos e para os papéis guardados ao lado da cama. Pensava apenas: será que amanhã a lei ouvirá a verdade? Ou será mais uma vez vencida pelo poder do coronel? Será que tudo isso valeu a pena? O sol nasceu pesado sobre Ponta Porã naquela manhã, como se a própria terra pressentisse que algo extraordinário iria acontecer. A praça central, cercada por casas de madeira e comércio modesto, parecia maior do que nunca. À frente, o Pensionuntupu, prédio simples do Fórum, com paredes que rangiam, encarnava o dilema do Brasil de 1920. Seria palco de justiça ou mais um teatro do poder? Helena, de vestido gasto, mas postura ereta, caminhava firme, segurando Isabel pelo braço. A irmã mais nova estava fraca, mas insistira em estar ali, sabia que sua voz seria necessária. Ao lado delas, o sargento Afonso carregava o cesto de fibras, onde o testamento da avó, o diário da mãe e os documentos militares estavam escondidos entre raízes e ervas secas. Joaquim não estava ali. Ainda preso na delegacia, aguardava que o juiz se pronunciasse sobre seu destino. Otávio Montenegro chegou mais cedo. De terno escuro, chapéu alinhado e um sorriso falso nos lábios, trazia consigo 2 advogados pagos a peso de ouro e uma escolta de capangas que aguardava do lado de fora. O povo da vila, curioso, se amontoava pelas janelas e pelas portas. Uns torciam por ele, outros apenas temiam estar no lado errado da história, porque, em vilarejos de fronteira, tomar partido era sempre perigoso. Dentro da sala, o juiz, um homem de meia idade, cansado, com óculos escorregando no nariz, abriu a audiência com voz firme, mas o ambiente carregava tensão. Os advogados de Otávio começaram apresentando suas versões. Joaquim era ladrão, sequestrador, assassino em potencial. As irmãs eram manipuladas, ingratas. O sargento, um velho desonrado, expulso do exército. As palavras escorriam com habilidade, transformando a mentira em narrativa quase convincente. Foi então que Helena deu o primeiro passo. Sua beleza se impôs na sala.
Sua voz firme e seus olhos verdes ganharam o silêncio de todos, a curiosidade calando a boca de quem agora olhava, impressionado. Ergueu-se diante da sala e apresentou o testamento da avó. O papel amarelado trazia a caligrafia clara. As terras eram das netas e não de Otávio. O murmúrio tomou conta da sala. O juiz bateu o martelo e exigiu silêncio. Examinou com cuidado. O advogado de Otávio tentou contestar, alegando falsificação, mas a assinatura reconhecida do tabelião de décadas atrás estava lá, inconfundível. Em seguida, Isabel, mesmo debilitada, pediu a palavra. Com voz trêmula, mas carregada de emoção, leu trechos do diário da mãe. As páginas falavam de sintomas estranhos, de noites em que se sentia envenenada, de visitas silenciosas de Otávio ao quarto da avó antes de sua morte. Cada frase era um soco contra a máscara do fazendeiro. A sala silenciou, o ar parecia pesar. Alguns olhos marejaram, outros, incrédulos, não sabiam para onde olhar. Por fim, o sargento Afonso colocou sobre a mesa os documentos militares. Memorandos, listas de carregamentos de armas, bilhetes assinados por oficiais de alta patente. Ele falou com voz firme, denunciando como fora expulso injustamente ao tentar revelar o esquema, e apontando Otávio como elo central entre os jagunços da fronteira e generais corruptos em Campo Grande. Era a prova de que aquele homem não apenas roubara a fazenda, mas também sustentara sua fortuna sobre o sangue de soldados e camponeses. O coronel começou a esbravejar contra tudo e todos, tentando colocar ordem no grito, e conseguiu para ele o silêncio da sala e os ouvidos de todos. Ele era bom de oratória e contestou tudo sendo convincente. Foi então que, no meio da sua fala, um som de espanto e horror mudou tudo. A reação das pessoas foi de choque quando Helena levantou da cadeira e tirou seu vestido. As marcas nas costas e na bunda eram uma imagem chocante e a denúncia mais forte que qualquer palavra. O juiz permaneceu em silêncio por longos minutos, enquanto a sala se inundava com burburinho, gritos e acusações. Era o povo entendendo o que acontecia naquela fazenda. Então, o juiz bateu o martelo até que todos ficaram quietos. Mandou Helena botar o vestido. Levantou-se e, diante de todos, declarou: com base nessa cena absurda que todos nós vimos e nas provas apresentadas, determino a imediata libertação de Joaquim Lacerda. Ordeno ainda a abertura de investigação contra Otávio Montenegro pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação de herança, maus-tratos e participação em contrabando de armas. O fórum explodiu em murmúrios. Helena sentiu o coração disparar. Isabel chorou em silêncio. Joaquim, ao ser trazido da cela algemado e ouvir a sentença, ergueu a cabeça como quem, enfim, respira ar limpo. Mas a história não terminaria ali. Porque Otávio Montenegro não era homem de aceitar derrota. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por olhos de fúria. Gritou para todo mundo ouvir que quem mandava ali era ele, sacou o revólver e deu 3 tiros para cima. O silêncio foi imediato. Nem os guardas ousaram sacar suas armas. Parecia que todos ficaram imóveis, esperando em silêncio. Ele esbravejou que iria recorrer para o governador, que ninguém ali iria dizer para ele o que fazer. Foi mais uma vez o padre que tirou a pressão do ambiente, levantando a mão e tomando a palavra para si. Disse que todos precisavam se acalmar, falando com tranquilidade e pedindo moderação. O juiz então encerrou a sessão, já com medo de não sair vivo dali. Otávio, contendo a raiva para não matar ninguém em público e perder a razão, saiu do fórum ofegante, seguido por alguns jagunços, montou no cavalo e partiu em disparada rumo à fazenda. Helena percebeu de imediato. Ele tentaria destruir documentos, eliminar testemunhas, talvez até incendiar a própria casa para não deixar provas. Joaquim,
agora livre, não hesitou. Se ele voltar para a fazenda, não deixará pedra sobre pedra. Temos que impedir. O padre agora era quem se colocou no comando da situação. Exigiu que o juiz tomasse uma providência. Ele mandou o delegado reunir alguns homens para irem junto e garantir que elas pudessem retornar em segurança. O grupo partiu rápido e a poeira da estrada parecia anunciar que o fim estava próximo. Quando chegaram, encontraram o cenário de guerra. A casa grande estava iluminada por tochas. Papéis eram jogados às pressas no fogo da lareira. Otávio, transtornado, gritava ordens aos poucos homens que ainda lhe restavam fiéis. Mas quando viu Joaquim entrar pelo portão, o silêncio tomou o ambiente, até que o confronto começou com tiros. Afonso, mesmo velho, empunhou o rifle com a precisão, de outrora derrubando um capanga. Joaquim avançava como sombra, desviando-se entre móveis, disparando com precisão. Helena, que assistia à cena, sentia a alma tremer. Aquele homem não era mais apenas o ladrão de cavalos, era agora a própria encarnação da resistência contra a tirania. A troca de tiros durou até que os homens começaram a morrer e as balas começaram a acabar. Até que Otávio e Joaquim se enfrentaram de frente. Já sem barulho de tiros, o silêncio foi quebrado apenas pelo som metálico das facas sendo sacadas. O duelo que se seguiu parecia arrancado das entranhas da própria terra. Dois homens marcados pela violência, mas em lados opostos da história. A luta foi brutal, corpo contra corpo, lâmina contra lâmina, cada golpe iluminado pelo fogo da lareira que crescia no salão. Helena gritava, Isabel chorava, Joaquim sangrava de um tiro no ombro, mas mantinha-se de pé. Cada estalo das facas se chocando ecoava como trovão entre as paredes, como se a própria fazenda assistisse ao julgamento final de seu dono. Helena, imóvel, sabia que estava presenciando não apenas uma luta entre dois homens, mas o acerto de contas de toda uma história de opressão. Otávio era forte, movido pelo ódio e pela fúria de perder tudo. Joaquim era rápido, treinado pela vida dura, movido por vingança e sobrevivência. A luta parecia não ter fim, até que, num movimento rápido, Joaquim conseguiu desarmar o padrasto, acertou um soco bem dado que o derrubou. Foi aí que a fúria tomou conta. Joaquim jogou a faca no chão, tirou sua cinta da cintura, passou 2 voltas na mão para segurar bem firme e, olhando nos olhos do coronel com um olhar de fogo, partiu para cima dele como se sua cinta fosse um chicote com o fogo e a fúria da vingança. Naquela noite, o coronel apanhou enquanto as 2 irmãs olhavam chocadas aquela cena bizarra iluminada pelo fogo da lareira. A força com que a cinta de couro atingia a pele daquele homem era maior do que ele jamais tinha conseguido bater nas suas afilhadas. A fúria e a juventude de Joaquim exerciam um poder muito maior que o braço flácido daquele coronel que nunca fez esforço físico na vida. A surra que levava, caído no chão, protegendo a cabeça e apanhando sem parar, foi épica. Depois de surrar até sangrar a pele daquele velho desgraçado, Joaquim, exausto, parou para respirar, se segurando com as mãos nos joelhos. Foi quando o coronel reuniu forças para uma última tentativa, tirou uma faca da bota e tentou atingir a garganta de Joaquim. Esbaforido, não percebeu. Foi por muito pouco. Talvez o anjo da guarda de Joaquim tenha salvado ele. Talvez tenha sido sorte de um e azar do outro. Mas o destino quis que a faca não encontrasse o pescoço. E então Joaquim reagiu, esquivou, tirou a faca das mãos do coronel e, com um golpe final, cravou em seu peito. Otávio tombou no chão, sua faca cravada de morte matada, o olhar ainda altivo mesmo na derrota, como se não acreditasse que alguém tivera coragem de enfrentá-lo até o fim. Apanhou de um ladrão de cavalos, um mestiço, um pobre coitado, que roubou tudo, pensou no final, olhando nos olhos de Joaquim. Era a vingança de um país inteiro tomando de volta o que era seu por direito. A liberdade, a terra,
a justiça. O silêncio após o duelo era quase sagrado. O fogo da lareira iluminava os rostos suados, as lágrimas de Helena, o corpo inerte de Otávio. Joaquim, forte, lindo, mestiço, brasileiro raiz, um pobre oprimido pelas circunstâncias da vida, tinha vingado a morte da avó, do pai, da mãe e de toda uma cidade, um pedacinho desse Brasilção de meu Deus. Pela primeira vez, a fazenda parecia livre. Pela primeira vez, um alívio tomava conta dos corpos cansados de duas irmãs sofridas. Deus tinha livrado elas do mal. A vida, enfim, prometia um futuro sem dor. Dias depois, a notícia se espalhou como fogo no cerrado. As irmãs foram reconhecidas como legítimas herdeiras da fazenda. A cena toda era contada e recontada e era o assunto de qualquer conversa. O sargento Afonso recuperou sua honra diante da comunidade e uma sindicância foi aberta em Campo Grande para investigar os militares ainda envolvidos no contrabando. O nome de Otávio Montenegro, antes respeitado, agora era sinônimo de vergonha. Na praça de Ponta Porã, Helena caminhava, aliviada, de mãos dadas com Isabel, recebendo cumprimentos tímidos de vizinhos que antes viravam o rosto. Joaquim, por sua vez, mantinha-se à margem, pronto para partir. A vida de fora da lei ainda pesava em seus ombros, mas quando ensaiou a despedida, Helena o deteve com palavras que mudaram a vida de todos para sempre. Se você pode roubar cavalos, pode roubar também meu coração. Ele sorriu, segurou a mão dela e a abraçou. Um abraço de conforto, alívio e promessa. Isabel, ao lado, sorriu também, feliz por ver a irmã escolher o amor. Com o passar do tempo, a fazenda, agora nas mãos das verdadeiras herdeiras, começava a ser reconstruída. As terras, antes palco de silêncio e dor, transformavam-se em promessa de futuro. Os cavalos corriam soltos e o amor entre Helena e Joaquim florescia a cada dia que passava. E conseguiram viver tranquilos por muitos e muitos anos, graças a Deus. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Deixe seu nome nos comentários e diga de onde você está assistindo. Ao se inscrever no canal, você abençoa nosso trabalho e nos dá a força que precisamos para continuar a criar essas histórias que tocam nossa alma. Que você tenha um dia abençoado. Muito obrigado por assistir e fique com Deus.